Olá, boa tarde a todos. Eu sou Amanda Oliveira, sou jornalista da Divisão de Comunicação Social do Instituto Nacional de Tecnologia, o INT. Estamos iniciando agora a nossa Terças Tecnológica Lives. E hoje, para falar com a gente, será o pesquisador Jorge Lopes. O tema de hoje da nossa live é Tecnologia 3D e Saúde, ontem, hoje e amanhã. Bem, eu vou convidar o Jorge, eu acho que ele já deve estar aqui. Estou aguardando. Oi, Olá, Jorge, tudo bem? tudo bem? Tudo? Boa tarde. Tudo, Eu vou começar. Oi? tudo Eu vou funcionando. começar. Gente, tá difícil, né? A gente fala juntos. Eu vou começar apresentando então o seu mini currículo, tudo bem? O Jorge Lopes é designer, é PhD em design de produtos pelo Royal College of Art no Reino Unido, também com mestrado em engenharia de produção pela COP UFRJ e pós-doutorado em manufatura aditiva pela Deakin University na Austrália e em tecnologia 3D para museus pelo Museu da Manhã. Além de pesquisador no Laboratório de Modelos Tridimensionais do INT, ele é pesquisador DT2 pelo CNPq, pesquisador também pelo Museu Nacional e da PUC-Rio, onde coordena o Núcleo de Experimentação Tridimensional. Em suas pesquisas, ele utiliza a tecnologia 3D nas áreas de medicina, engenharia, arqueologia e paleontologia, entre outras. Bom, nós vamos começar a conversar com o Jorge e quem quiser pode enviar as perguntas pelos comentários, que na medida do possível ele vai respondendo. Tudo bem? Jorge, muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite, tá? Então vamos começar. Eu gostaria de saber qual a importância da tecnologia 3D para a área da saúde. Bom, boa tarde a todos. Obrigado por vocês estarem assistindo. Agradecer à divisão de comunicação, ao professor Riso, a André, a Ieda, enfim, todo o pessoal do NT. Bom, a importância da tecnologia 3D para a área de saúde é enorme, né? Hoje em dia, assim, é muito comum, assim, certamente todos que estão vendo, você, eu, todo mundo já fez um exame de ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia. Então, essas tecnologias são tecnologias de imagem não invasiva, né? E quando você tem a visualização em 3D, ela é muito importante porque, é, vamos pegar um exemplo, assim, imagina que a pessoa está com um tumor, né? Então você consegue visualizar exatamente a localização do tumor em 3D, né? Você consegue rotacionar, você consegue calcular o volume, você consegue fazer todo um planejamento, não só do diagnóstico, como um planejamento de uma situação, uma eventual necessidade de uma cirurgia, alguma coisa do gênero. Então, a precisão dimensional que você tem com a tecnologia de visualização 3D, ela é enorme. Assim, é um grande ganho que a medicina teve. E hoje em dia é um método que é utilizado em todos os processos de visualização de imagens, né? Amplamente utilizado. Bom, e o que está sendo desenvolvido no Brasil? Pesquisas utilizando essa tecnologia 3D. O que está acontecendo no país? No Brasil, assim, nós temos, até no próprio MCTIC, um grupo para destacar nessa área é o CTI de Campinas, né? Que antes era o SEMPRA, e tem o Jorge Lopes, que trabalha lá, que hoje é o diretor do CTI. Ele já trabalha nisso há muitos anos, né? Então, eles focaram muito em medicina, né? E eles têm um trabalho que pega um leque de possibilidades muito grande, porque eles desenvolveram, por exemplo, o software em Vesalhos, né? Que é um software de segmentação médica. Que, assim, é muito difícil fazer isso, sabe? E eles conseguiram fazer.
Então, assim, no Brasil tem o grupo dele, a gente tem um grupo também no NT, o nosso é focado em outra área, né? As pesquisas que eu trabalho são muito focadas em medicina fetal e, e algumas outras áreas. No Brasil também tem no Nordeste o grupo lá do pessoal da Paraíba. Tem alguns grupos interessantes trabalhando nessa área, né? E assim, não só no desenvolvimento de segmentação, essa coisa toda de análise, mas também na própria impressão 3D. Tem grupos trabalhando agora com a impressão 3D em materiais biológicos. Então, assim, é uma área que é muito difundida já, né? E aqui a gente tem, aqui no Rio, a gente tem uma parceria com o grupo DASA, né? O DASA, que é Diagnóstico das Américas, a gente já trabalha com eles há mais de 10 anos, lá com a equipe do Dr. Heron Werner e tal. Então, a gente tem acesso às pesquisas, são pesquisas que nós fazemos de forma, assim, junto, né? Trabalhamos juntos, e a gente tem acesso, assim, a vários equipamentos de última geração nessa área. Enfim, mas basicamente, assim, eu destacaria, assim, o grupo do CTI de Campinas, que é muito bom, e as pesquisas que nós fazemos aqui no Rio também. Mas existem outros grupos pelo Brasil também. Ah, que bom, Jorge. E agora falando um pouquinho do passado, né? Porque toda vez que a gente fala sobre tecnologia 3D, a gente reforça o ponto de que o INT foi pioneiro na impressão 3D. E como é que começou isso? Você estava lá, não estava, quando começou? Eu estava. Isso é uma discussão que a gente nunca soube exatamente. Nós achamos que nós... Porque em 1996, na gestão da diretora Aracida, na época, e o ministro era o Israel Vargas, e nós fomos para os Estados Unidos, fomos Domingos e eu, fomos lá para os Estados Unidos para comprar uma impressora 3D, em 1996, quer dizer, muito tempo atrás, né? E aí tem um monte de histórias engraçadíssimas, porque quando nós fomos lá, assim, nós ficamos super nervosos, sabe? Eu e Domingos, é tudo novo pra gente, né? E a gente sentou assim numa mesa, nunca mais esqueci isso, com dois representantes de uma tecnologia chamada Stratasys, que é uma tecnologia hoje, é uma empresa muito grande. Mas na época era tudo novo, sabe? E aí eles abriram uma maletinha, sabe esses cases de alumínio? O cara abriu um case, assim, sabe? Aquela coisa toda... Ele abriu o case e mostrou 4 protótipos pra gente, né? E a gente ficou olhando assim. Aí o Domingos falou, vai, testa, vê o que você acha. Aí eu peguei e comecei a testar, né? Pum, quebrou. Aí eu quebrei a peça, aí todo mundo ficou olhando pra minha cara assim, pô, vocês mandaram testar, eu testei. Quebrou. E aí foi uma coisa super... Todo mundo ficou sem saber, mas a gente acabou decidindo por uma das tecnologias deles, né? Mas eu não sei, porque o próprio pessoal do Sempra de São Paulo, eles também tinham comprado, não sei se foi, eu acho que foi depois, eu nunca tive certeza. E em Florianópolis também, eu acho que o professor Ariens tinha comprado uma. Mas eu acho que a instituição pública, pelo menos a primeira que abriu um laboratório, acho que foi o INT, com um laboratório de modelos tridimensionais, né, que ficou muito famoso, né? É um laboratório assim que ficou famoso no mundo inteiro, esse laboratório. As pessoas vinham para visitar, era uma febre, assim, era uma coisa muito bacana. Caramba, que legal! Nossa, você está contando, eu estou lembrando várias coisas que eu já vivi no INT em tão pouco tempo, né? Enfim, vamos focar na entrevista. Jorge, como a tecnologia 3D é utilizada no treinamento de processos minimamente invasivos? Isso é minimamente invasivos. É uma pergunta muito boa. Cada vez mais as tecnologias na área de medicina, quer dizer, quanto mais você avança com imagem e outros processos para auxiliar o diagnóstico, né? Você também desenvolve tecnologias para os procedimentos, né? Quando a gente fala em procedimentos minimamente invasivos, é porque até pouco tempo atrás, e se você olhar na história da medicina, tá, nós tivemos assim procedimentos muito invasivos, né? Ainda temos alguns, né? A medicina nesse sentido, ela ainda tem muitos dos procedimentos
eles são muito mecânicos ainda, sabe? É da mesma forma que se você olhar na odontologia, você vai fazer um implante. Aí você vai fazer um implante, você faz um buraco lá, bota. Grosseiramente é isso, você bota um parafuso, bota não sei o quê. Quando a pessoa quebrou enfim, quebrou o fêmur. Você já viu essas pessoas que às vezes estão na rua, tem aquelas placas que ficam assim, você consegue ver os pinos para fora. Então é tudo muito mecânico, né? Vai fazer uma cirurgia de redução, enfim, do estômago. Você, na verdade, você grampeia, corta. As coisas são muito mecânicas, sabe? Então é como se estivesse pensando em mecânica mesmo. A pessoa vai botar um stent no coração. O stent nada mais é que uma mola, né? Então você introduz dentro da artéria uma mola e abre ela lá dentro. Então é tudo muito mecânica, né? E dentro dessa lógica de mecânica, quando a gente consegue, ou quando a medicina consegue, lembrar que a medicina não é feita só por médicos, né? Os médicos estão na ponta final dessa área, que são os que mais utilizam, mas assim, a gente está vendo agora nesse momento da pandemia, tal, a importância dos biólogos, dos bioquímicos, dos químicos, né? Então, assim, é sempre transdisciplinar, são equipes muito grandes que trabalham para a área de saúde, né? E essas tecnologias, quando você desenvolve elas, você consegue fazer procedimentos que vão ficando cada vez menos mecânicos nesse sentido, né? Então, você consegue fazer alguns procedimentos que são menos invasivos, né? E para serem menos invasivos, você tem que saber, por exemplo, às vezes uma cirurgia complexa, lembrar que eu não sou médico, tá? Mas eu gosto muito dessa área, já estou nessa área há bastante tempo. E aí você tem que saber a localização exata, né? Por exemplo, a gente fez agora, eu tenho um aluno que defendeu doutorado agora, ele é médico da Unirio, e ele acabou o doutorado agora, então é o Leonardo Frerhoff. Então ele é um doutor, porque ele é doutor e acabou o doutorado. Mas a tese do Leonardo, ela foi focada assim, no uso de tecnologias de realidade aumentada para apoio a diagnóstico e cirurgias. Então, assim, no trabalho dele, você coloca um óculos de realidade aumentada, com muita resolução, e você consegue ver o paciente ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que você consegue ver dentro do paciente pelo arquivo de tomografia. Então, isso tudo auxilia no processo da cirurgia, né? E aí você consegue fazer incisões, ou o cirurgião consegue fazer incisões já no local exato, já sabe o mapeamento 3D do que está dentro, do que está acontecendo. Tem um pesquisador que é muito interessante, um médico aqui no Rio de Janeiro, que é o Dr. Rui Haddad, que é pneumologista. Ele até fez uma live naquele ECOA Rio, da PUC, e ele explicou, porque ele é um dos pesquisadores que ele utiliza aquele braço robô, o Da Vinci. Então, ele faz cirurgias pelo robô, sabe? Então, isso tudo faz com que possam ser menos invasivos. Quer dizer, você faz incisões muito pontuais, ou você coloca assim, só as furações para fazer o procedimento. Essa é a ideia, né? Nossa, muito bacana, Jorge. Eu confesso que eu tenho casos na família de pessoas que fizeram cirurgias no coração e utilizaram a tecnologia 3D e realmente é incrível. Procedimento, no dia seguinte a pessoa foi para casa. Eu fiquei muito surpresa e eu fiquei muito feliz de poder te entrevistar e fazer essa pergunta para você. Sério. Bem, seguindo a nossa entrevista, e em diagnósticos de doenças, você já falou um pouco sobre os tumores, né? Pode falar um pouquinho mais de como essa tecnologia 3D pode ser usada? Para doenças, para auxílio ao diagnóstico, né? Bom, ela, assim, essas tecnologias, quando a gente chama 3D, a gente está falando de várias coisas, né? Porque é fácil falar 3D, mas na verdade, você se lembra do negatoscópio? Não tem muito lugar que usa, mas é uma coisa comum, era muito comum antigamente o negatoscópio, que é aquela plaquinha com luz que ficava na parede, então assim, a pessoa achou que quebrou a perna, aí ele vai lá e faz um raio-x e bota aquela folha do negatoscópio ali para ver na transparência da folha de raio-x se teve alguma fratura, alguma coisa do gênero, né? Então, assim, quando a gente passa
quando você tem um negatoscópio, com aquela imagem do raio-x, você tem uma camada só, né? Então, você imagina, se você olhar para o seu dedo, né? O seu dedo tem um volume, né? Quando você vê Estou mostrando aqui um dedo, ó. Você olha um raio-x batendo aqui, ele vai pegar, vai varrer isso tudo, mas vai dar só uma imagem, né? Essa imagem é resultante dessa varredura toda. Na tomografia, o que você tem? Na tomografia você tem um dedo, só que a imagem é tirada em volta do dedo. Então você tem, e obviamente tem várias tecnologias, por exemplo, de tomografia, que também é raio-x, você consegue fazer essa varredura em 3D de uma estrutura, né? Do seu corpo, da cabeça, o que for. E aí, nesse sentido, você consegue dar informações muito maiores, né, para uma equipe médica, né? Como, por exemplo, o posicionamento de alguma coisa, se vai fazer uma cirurgia, se tem uma artéria passando perto, você consegue visualizar isso tudo em 3D. E é tão bacana, A gente tem um amigo lá no grupo DASA, que é o Dr. Yujiro Kuroki, que é um super médico radiologista, e é muito legal ver como eles fazem esse procedimento, sabe? Porque é tudo em tempo real. Então, às vezes o paciente está dentro do equipamento e você consegue separar todos os órgãos para ver exatamente o órgão que você quer, sabe? E você consegue ampliar, consegue cortar o meio, consegue visualizar. Então, essas tecnologias, elas avançam muito, né? Tanto a ressonância como a tomografia. Por exemplo, tem uma diferença muito grande, né? A ressonância magnética não tem radiação, né? A ressonância magnética é um alinhamento de moléculas de hidrogênio, né? É um grande ímã em volta da pessoa. Então, não tem radiação. A tomografia já tem radiação, a tomografia tem raio-x. Mas hoje em dia tem tecnologias de tomografia que cada vez mais conseguem alta resolução, baixando a dose de radiação, né? E as tecnologias avançam muito, sabe? Assim, uma coisa muito legal nesse procedimento, nesse processo, é a experimentação, né? Porque essas trocas multidisciplinares, elas permitem isso, né? Então, você vê uma tecnologia, daqui a pouco você pensa, pô, será que isso pode ser usado com aquilo? Será que aquilo pode ser usado com a outra? Você vai combinando e assim a ciência avança, né? Nessas áreas de tecnologia 3D, assim, os equipamentos têm muita física, né? Então, tem muitos físicos trabalhando no desenvolvimento desses equipamentos. Bacana. A gente já está com o tempo um pouco curtinho, mas temos duas perguntas ainda. Três, Tá bom. perdão. Vou E correr. mais duas que mandaram pelos comentários. Você falou um pouquinho sobre a medicina fetal. Você pode falar um pouquinho sobre como é usada essa tecnologia 3D e até a importância da impressão 3D no caso de mães que são cegas? Sim, lógico. Nós utilizamos muito, né? Trabalhamos com a equipe do Dr. Heron Werner, lá do DASA, já tem 10 anos que nós trabalhamos juntos. A gente tem feito desenvolvimentos muito grandes nessa área. E ela, assim, é muito importante, principalmente na medicina fetal, porque você consegue visualizar e identificar determinadas malformações fetais e discutir com a equipe multidisciplinar, discutir com os pais, né? E, por exemplo, no caso dos pais com deficiência visual, isso também é muito emocionante. Quer dizer, antes eu até participava, hoje eu nem gosto de participar, porque você chora muito, sabe? É muito emocionante, mas o Dr. Heron e toda a equipe nós fazemos, todo o procedimento é feito de graça, né, gratuitamente, e a gente faz o acompanhamento de casais com deficiência visual já há bastante tempo, né? E é incrível você ver os pais recebendo ou sabe, tocando no rostinho do feto, que para quem não consegue visualizar, óbvio, para quem consegue, você vê lá o ultrassom, já é difícil de entender o ultrassom às vezes, né? Mas a gente gera arquivos 3D e fica mais fácil. Mas com o modelo físico, para casais cegos, é uma coisa incrível, né? E a gente já fez várias. Que bom. Agora, falando um pouco da atualidade, né? A gente está passando por essa pandemia com a Covid-19 e eu sei que você está desenvolvendo um trabalho, né, para equipamentos no combate ao Covid-19. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso, sim. Nós começamos isso assim, no primeiro dia do problema do Covid, dia 16 de março. Eu fui chamado para uma reunião no governo do estado para conversar sobre a possibilidade de fabricação digital em caso de emergência, né? Eu e o Dr. Leonardo. Então, nós fomos lá e saímos assim... nós temos que envolver muita gente nesse processo, né? Então,
foi um processo muito interessante, assim, eu liguei logo para Cris Alves da Firjan, liguei para o Dr. Riso, perguntei a ele, liguei para o professor Sérgio Bruni da PUC, vice-reitor da PUC, para a Jaqueline, que é a nossa diretora lá. Eu fui ligando para várias pessoas, para o João Vitor, que é o pesquisador da PUC que está trabalhando com a gente, a Gabi Agostini. Eu liguei para várias pessoas para juntar um grupo emergencial, né? E a resposta foi incrível, assim, foi muito bacana, todo mundo topou, foi muito legal mesmo, né? Está sendo, até hoje ainda é, né? E aí nós montamos assim, um grupo, né? Esse grupo começou a desenvolver, esse grupo todo já enviou, até a última estimativa que eu soube, mais de 50 mil face shields e óculos e coisas do gênero. A gente tem feito várias coisas. Agora a gente vai começar, se tudo correr bem, com o apoio da FAPERJ, a gente vai começar a produção dos suaves, que é aqueles palitozinhos para coletar a amostra da pessoa, para fazer o exame. Nós vamos começar agora também, estamos fazendo dois testes lá com o pessoal do Senai para filtros de máscara. Então, assim, nós mudamos a produção que era muito focada para procedimentos em medicina, né? No caso, por exemplo, do DASA, a gente tem um laboratório junto com o grupo DASA, e aí mudou tudo só para atender as clínicas. O doutor Heron começou a fazer isso direto lá. Na PUC, a gente mudou o procedimento todo também, com apoio do INT e das outras instituições. A gente começou a produzir muitas coisas. E foi muito bacana, assim, porque foi a primeira instituição do Brasil a fazer isso, né? Então, isso viralizou, né? No dia seguinte, assim, saiu uma matéria no Jornal Nacional. No dia seguinte, eu comecei a receber ligação do pessoal do Maranhão, do Rio Grande do Sul, de Campinas, todo mundo querendo saber como é que a gente juntou tanta gente assim para fazer essas coisas. Então, é um grupo de boa vontade e colaboração. Está funcionando muito bem. Que bom. Bom, parabéns, porque realmente a gente está precisando muito dessa ajuda nesse momento. Uma última pergunta aqui do nosso roteiro e depois a gente entra para as perguntas das pessoas que estão assistindo a live. Quais as possibilidades que essas tecnologias 3D ainda podem trazer para o futuro? Tem muita coisa para acontecer. Assim, tem coisas muito bacanas. Nós estamos, por exemplo, num projeto agora, porque esses projetos são sempre... se mistura várias instituições, né? Eu sempre gosto muito e aposto muito na multidisciplinaridade e nessa parceria entre instituições, né? Porque você não consegue ter tudo dentro de uma instituição só, né? Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo agora um projeto bem interessante lá com o professor Alberto Raposo, na TecGraph da PUC, junto com o Dr. Heron, com a GE Healthcare. A gente está fazendo um projeto muito interessante com inteligência artificial, sabe? Na área de visualização de imagens. Nós estamos fazendo alguns projetos interessantes também com o Dr. Leonardo e outras equipes trabalhando na área de realidade aumentada, né? Realidade aumentada é uma realidade, né? Fazendo uma brincadeirinha, mas é uma realidade. Está sendo muito interessante a aplicação em medicina. Uma área que eu aposto muito, que a gente quer trabalhar muito agora, começar a trabalhar também, assim, que foi meu pós-doutorado, né? Trabalhar mais com a área de bioimpressão 3D, né? Com materiais biológicos. A medicina avança muito, sabe? Assim, se hoje fosse falar, é uma área que avança assim, de uma forma muito, muito ampla, né? Hoje você tem estudos enormes em genética, né? Assim, trabalhando, já produzindo como é que vão ser feitas as alterações, como é que você pode interferir de uma forma menos invasiva. Hein? Essas pesquisas avançam muito. Medicina é uma área que recebe muito suporte, sabe? E hoje você vê que a área de saúde está em evidência, né? Nós hoje dependemos muito disso. E que bom, né? Que bom que a gente colocou a ciência de novo no lugar importante, sabe? A gente respeitar e entender a importância dela nas nossas vidas. Sem saúde você não faz nada, né? Com certeza. Jorge, então vamos para as perguntas que o pessoal mandou pelos comentários, ok? Tá bom. A primeira pergunta foi do Luiz Fernando Pessoa. Ele perguntou: algum destaque para o setor de óleo e gás? Na medicina? A tecnologia 3D, no caso. Sim, lógico. Tem
tem várias, óbvio, tem vários projetos. A gente mesmo nós fizemos um projeto entre a NT, a PUC, junto com a Organização Nacional da Indústria de Petróleo e a Petrobras, a ANP, várias instituições. Nós fizemos um projeto chamado Fabricação Digital, que é um projeto muito interessante para introduzir tecnologia de fabricação digital no setor de petróleo, né? Mas eu brinquei no início, assim, medicina, né, na Petrobras, mas eu falei com uma certa... Porque, por exemplo, eu sou doido para nós fazermos um estudo, uma pesquisa, porque as áreas têm analogia, sabe? Então, assim, por exemplo, qual é um grande problema da indústria de petróleo? É entupimento de tubos, né? Os tubos que vão lá para baixo entopem, e um grande problema é parafina, essas coisas que entopem tubos, né? Qual é um grande problema de pessoas? É entupimento de artérias, né? Então a gente está falando de tubos, entupir tubos, né? Então volta àquela coisa de mecânica, sabe? Às vezes a variação é só na escala, sabe? Os problemas às vezes são muito similares. Por isso que quando você tem uma cabeça open mind, essa coisa, uma cabeça mais aberta para experimentações, você pode beber em outras fontes para achar soluções. E aí eu vou te falar, assim, grande parte, assim, eu gosto muito dessa área de tecnologia 3D em medicina, mas o que me deu o maior impulso não foi a medicina, na verdade, foi trabalhar com múmias no Museu Nacional, né? Quando a gente começou a tomografar as múmias, aí que eu fiquei interessado, pô, a tomografia é muito legal. Então, assim, as áreas vão se completando, sabe? E isso aqui é interessante. Então, petróleo e gás está avançando bem nessa área, como foi a pergunta, mas eu acho que pode ter uma troca, assim, essa troca de multidisciplinar. Eu acho que ela funciona muito bem, sabe? Áreas diferentes olharem para um problema e detectarem soluções em comum. Nós temos mais uma pergunta também, do Luiz Fernando Pessoa, que foi a primeira pergunta também. Fiquei um pouco perdida. Ok, achei. 3D e telemedicina estão se aproximando? Sim, espero que sim. Na verdade, agora, por exemplo, esse doutor que eu falei, que fez doutorado comigo, ele é responsável pela área de telemedicina da Unirio, né? E de grupos indígenas, se não me engano. E assim, hoje, assim, com essa questão da pandemia, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui essa live, né? E outras que as pessoas usam Zoom, usam Google Meet, hoje em dia, assim, várias tecnologias, vários aplicativos para essa troca, essa visualização em tempo real, né? E obviamente, assim, da mesma forma que as universidades estão dando aulas à distância, as escolas também estão dando aula à distância, as reuniões, como as reuniões do NT estão sendo feitas também à distância, hoje nós estamos vendo que essas tecnologias todas estão avançando muito, né? E cada vez mais é um grande negócio isso, né? Então tem muita gente investindo nessa área. Eu já participei de sei lá quantas reuniões só sobre a utilização de telemedicina, essas coisas todas, né? Então, sim, certamente vão ter grandes avanços. Pode esperar que esse ano ainda vamos ter grandes avanços nesse sentido, porque é tudo uma questão de capacidade computacional e matemática, né? Uma vez que você tem uma capacidade computacional alta, você consegue enviar arquivos, receber arquivos, ver em tempo real, como eu estou vendo você aí, a gente está discutindo com tantas outras pessoas aí em tempo real. Então, a telemedicina é isso, é você pegar especialistas, discutir à distância, né? Com uma câmera você visualizar, só que os telefones hoje já têm tanta tecnologia que você consegue fazer várias coisas com o telefone, né? Você, por exemplo, a gente está desenvolvendo agora, hoje, acabei de receber as fotos, queria até mostrar para vocês, mas não tem como. Recebi as fotos do pessoal lá do hospital, não sei se eu posso dizer qual é o nome do hospital, desculpa, mas um hospital que me mandou agora as imagens do laringoscópio, né? Então a gente desenvolveu o laringoscópio, foi impresso em 3D, já foi aplicado em pacientes, tudo me mandaram as fotos agora, mas tudo isso eu vejo remotamente, sabe? Da mesma forma que o médico pode ver remotamente um procedimento, o médico pode analisar remotamente, um especialista. Tem determinadas áreas que não tem especialistas no Brasil inteiro, em outras áreas. Então, essa opção de acompanhamento remoto é importantíssima, sabe? E ela está avançando muito. Eu acho que a sua resposta também responde à próxima pergunta, que depois que eu percebi que foi enviada pelo Distrito de Inovação, que era se a telemedicina poderá usar o 3D. Então, eu acho que já foi respondido, Sim, né? sim. Temos mais uma pergunta,
que foi enviado pelo D. Madiola Limaia, perdão. Efetivamente, já temos próteses ósseas feitas através de impressão 3D? Isso é uma ótima pergunta. Assim, todas essas relações de prótese, elas dependem sempre de aprovação assim, da Anvisa e de outros órgãos, assim, do exterior também, né? Eu já vi vários estudos. Uma pessoa que estuda muito isso é o próprio Jorge Lopes, lá do CTI de Campinas. Eu já vi estudos interessantíssimos com hidroxiapatita, coisas do gênero. Já vi protótipos, já vi várias peças, já vi até algumas peças de estudos de caso, né, em pacientes, mas eu não conheço lugares que façam isso como rotina ainda, né? Eu vi estudos de caso, uma pessoa que pode explicar, que é muito focada nesse assunto. Acho até que a própria Ieda deve conhecer bem sobre isso, porque ela entende bem de hidroxiapatita. A gente tinha uma pesquisadora muito interessante, que era a doutora Marisa, que trabalhava com titânio, mas ela entendia também. Então, assim, tem várias pesquisas, vários desenvolvimentos e vários estudos de caso, né? Aqui no Brasil, eu não conheço, sinceramente, eu acho que a Anvisa ainda não autoriza esse tipo de procedimento. Eu não sei especificar agora, assim, com exatidão, mas, assim, até onde eu saiba, não. Acho que o Jorge lá, ele poderia, eu até convidei ele para participar, ele poderia explicar se já tem, porque é uma área que ele trabalha muito. Todas essas áreas de bioimpressão, você vê muitas coisas interessantes. Por exemplo, eu participei de uma conferência ano passado, discutindo... teve um grupo de Israel que eles afirmaram que fizeram a impressão 3D de um coração, né? E aí ficou uma discussão enorme, que tem um grupo de São Paulo que estava fazendo a mesma coisa. Então, assim, hoje em dia, as pessoas colocam muito rapidamente tudo na rede, sabe? Para afirmar que foram os primeiros a fazer, né? Vocês viram agora essa questão da vacina, né? Ontem eu vi duas instituições na televisão falando da vacina. Uma colocou, a outra imediatamente colocou. Então, assim, todo mundo quer ser o primeiro a fazer as coisas, né? Agora, com relação ao material ósseo, a gente tem coisas muito interessantes, porque a gente já tem o arquivo 3D em alta resolução, né? Você pode conseguir arquivos de alta resolução de material ósseo com muita qualidade. E você tem vários estudos de compósitos, materiais que você está utilizando para fazer essa manufatura óssea, né? Que não é só por manufatura aditiva. Aliás, não é só por impressão 3D. Ela pode ser, às vezes, feita por outros métodos, né? Eu te enrolei ou respondi? Não, me respondeu. Respondeu também a pessoa que perguntou, né? Temos mais uma pergunta aqui que foi enviada pelo Rodolfo Castelo Branco. Percebemos várias empresas makers que não é da área de saúde desenvolvendo dispositivos invasivos. Teria como comentar sobre o perigo disso? Isso é sempre importante, assim, porque nessa época, e a gente está convivendo muito com isso, nessa época, esse momento emergencial, né? Tem muita gente querendo ajudar e muita gente fazendo várias coisas, né? Agora, o grupo de makers, eles são, assim, eles são incríveis, sabe? Porque eles têm uma agilidade, eles têm uma iniciativa, eles não seguem muito, tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Eles não seguem muito os protocolos, sabe? Eles vão fazendo, o que é muito legal. E tem uma coisa muito ruim, que eles não seguem os protocolos. Então, assim, o que é uma coisa boa pode ser uma coisa ruim. Tem vários trabalhos que são interessantes, que são feitos. Por exemplo, agora o pessoal fazendo face shields, fazendo óculos. Eu até tenho alguns aqui comigo, se vocês quiserem ver. Por exemplo, esse aqui é um dos óculos que a gente faz, tá vendo? De proteção. A gente tem um face shield, tá vendo? Esse é o face shield que a gente faz. Essas coisas todas, elas já têm regras, já tem protocolos de como você fazer elas na internet, né? Agora, as que são invasivas são mais complicadas, quer dizer, se vão entrar em contato com o corpo humano, como, por exemplo, o laringoscópio que a gente fez agora, ele já tem que ser feito com material que permite autoclavagem, que permite que seja desinfectado, essa coisa toda, né? E ele não pode ter reentrâncias. Então, isso é uma série de características, né? Então, você tem que obedecer sempre às normas de segurança e as normas da Anvisa, que é as normas que nós temos que seguir aqui no Brasil, né? Cada país vai ter as suas próprias
orientações com relação a isso. Temos mais uma pergunta aqui, será a última, do Justo Dávila. Jorge, o que você gostaria de realizar nesta área de tecnologias 3D em saúde que ainda não teve oportunidade? Ótima pergunta. Eu sou muito grato assim, assim, tanto ao INT, como à PUC, como as instituições que eu trabalho, outras em pesquisa, como o Museu Nacional, o próprio Museu da Manhã. E, assim, eu sou muito grato porque eu sempre tive a oportunidade de fazer essas experimentações, sabe? Então, assim, é uma coisa que começou há muito tempo atrás, mas hoje em dia muita gente apoia e discute possibilidades, sabe? Por mais estranhas que elas pareçam às vezes, sabe? E isso é muito importante, porque é assim que você avança, né? Lembrar que sempre ciência é tentativa e erro, né? Então, se você não trabalha com pesquisa, a pesquisa é fundamental para qualquer nação. Se você não trabalha com a pesquisa, você fica sempre... você tem sempre que se orientar pelo que vem do estrangeiro, de fora. Você não desenvolve coisas, né? E aí, isso deixa você sempre muito dependente. Então, é a pesquisa que faz você andar para frente. Então, eu sou muito grato nesse sentido. Uma área que eu gostaria, né, pretendo muito trabalhar, eu quero trabalhar mais com física médica, sabe? Tem alguns amigos que trabalham com isso. Eu ainda gostaria de trabalhar mais com isso e com a efetiva bioimpressão de materiais para o corpo humano, como nosso amigo agora perguntou aí do material ósseo, né? Eu queria desenvolver mais pesquisas nessa área e certamente a gente vai conseguir já, assim. Então, o que eu gostaria de conhecer cada vez mais gente. Tem um amigo meu que sempre fala uma coisa que eu uma vez falei num TED, que eu dei uma palestra, que é assim, maluco tem imã, sabe? E é uma coisa muito legal, porque as pessoas têm que se conectar, sabe? Então, a comunicação, a conexão, a colaboração são ativos muito importantes para o país, sabe? Então, assim, você levar em consideração que ciência é importante, pesquisa é importante, tecnologia também, mas as comunicações também. As pessoas têm que se comunicar, as pessoas têm que se falar e têm que colaborar, né? Todos para um bem comum e para o bem do país, né? Da população e da sociedade. Jorge, eu peço agora para você fazer as suas considerações finais, por favor. Muito obrigado. Assim, as minhas considerações finais, assim, cuidem-se, fiquem em casa, assim, se possível. Acreditem, assim, na ciência. A gente vai sair dessa. E, assim, vamos acreditar sempre na colaboração e no bom senso, acima de tudo. A gente está precisando de momentos de paz. Então, as minhas considerações finais são essas. Muita paz para todos nós. Jorge, muito obrigada. Eu agradeço em nome da Divisão de Comunicação. Muito obrigada por você ter participado aqui com a gente dessa live. É um projeto novo, né, que a gente está começando e foi super importante ter essa sua entrevista aqui para gente. Eu convido vocês para a nossa próxima live, que será na próxima terça-feira, dia 9. Será sobre o tema Lei da Inovação e Empreendedorismo, com a pesquisadora Gabriela Toledo. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Então, eu aguardo vocês na próxima live, terça-feira que vem. Jorge, um abraço, muito obrigada. Cuide-se. Tchau, tudo bom. Tchau, vou encerrar aqui a live. Tchau, tchau. Tchau.